Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Falar não era o suficiente para uma garotinha, ela também queria agir. Wang Xiong sabia de sua força assustadora e se ela tivesse permissão para dar um golpe de raiva, mas ou provavelmente morreria na hora. Se fosse assim, seu plano também estaria ferrado. Irmãzinha, acalme-se. Wang Xiong deu uma tapinha nos ombros de sua irmã mais nova e a persuadiu apressadamente. Deixe esse tipo de coisinha comigo. Não se esqueça, temos um acordo. Não pode ser que você esteja se recusando a ouvir minhas palavras? A irmãzinha estava em conflito. Ela sabia que seu irmão ficar de castigo por uma semana era resultado da ação desse bastardo de Ma Zhou. Dada sua personalidade, uma pessoa que ousasse machucar sua família seria morta com um único soco dela. No entanto, ela não poderia desobedecer às palavras de seu irmão. A irmã mais nova baixou a cabeça, escolhendo obedecer às palavras do irmão no final. Wang Xiong congratulou-se. Era exatamente como ele se lembrava de sua irmã mais nova. Mas deixando tudo do passado de lado, você usou meu nome para violentar uma aldeia em plena luz do dia. Você achou que eu não sabia de nada? Wang Xiong disse indiferentemente. Ele olhou para Ma Zhou e a frieza de seu olhar penetrou os ossos da outra parte. Por alguma razão, todos se sentiram aterrorizados e desconfortáveis. Era como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. A casa caiu. Esse sujeito realmente sabe de tudo? Droga, quem foi que contou para ele? A impressão que Wang Xiong deu a eles hoje foi de alguém que foi subitamente iluminado. Pensar que ele acordaria de repente de seus sonhos. Os descendentes imediatamente se recuperaram. Subconscientemente, eles sentiram que era impossível resolver o assunto hoje pacificamente. Por outro lado, a discrição e o choque refletiram-se no rosto de Ma Zhou. Eventualmente, tudo isso desapareceu em calma. Até mesmo a mão direita que estava agarrando suas bochechas afrouxou e caiu para baixo. Sinceramente, Ma Zhou não esperava que Wang Xiong de repente se tornasse tão inteligente. Parecia que nada mais poderia ser escondido dele. Como se tudo que havia sido feito no passado tivesse sido exposto. Wang Xiong, foi você quem pediu. Com uma expressão sombria, Ma Zhou uivou selvagemente. De todas as coisas possíveis, Wang Xiong nunca deveria ter lhe dado um tapa na frente de tantos irmãos. Como seu orgulho poderia permitir que ele aceitasse isso passivamente? Ainda mais, ele não deveria ter exposto tudo. Se ele fosse realmente inteligente, ele deveria ter sabido que era melhor deixar o assunto de lado em vez de falar sobre eles. No máximo, ele poderia ter escolhido não andar pelas ruas no futuro. Sair com outras pessoas, mesmo que hipocritamente, não era melhor do que isso? Ele pensou que só porque o chamou de jovem mestre Xiong no passado, ele se tornaria o chefe do grupo? Ma Zhou olhou para Wang Xiong com frieza e arrogância, sem nem mesmo tentar esconder o desdém e a zombaria em seu olhar naquele momento. Droga, Ma Zhou vai ficar furioso. Que diabos, nós deveríamos nos apressar e fugir. A fúria de Ma Zhou não é uma piada. Da última vez, Ma Zhou aleijou um descendente que estava no reino em Buibon. Considerando que Wang Xiong está apenas no reino em Buibland, ele está em um momento difícil agora que irritou Ma Zhou. Os olhares de surpresa e espanto daquele bando de jovens de rostos vis foram substituídos por um olhar de exultação. Ma Zhou era um bastardo, mas os outros não eram tolos. Se ele não fosse capaz, não havia razão para eles o tomarem como líder. Esse sujeito nunca foi uma figura fácil. Todos já podiam ver o Wang Xiong sendo arremessado para todos os lados pelos socos de Ma Zhou, com os dentes espalhados por toda a estrada. Ma Zhou estava se sentindo infeliz agora, extremamente infeliz. Wang Xiong era apenas uma marionete abaixo dele, mas agora essa marionete tentava passar por cima de sua cabeça. Como Ma Zhou pôde suportar isso? Caixa, o som nítido de ossos quebrando podia ser ouvido do corpo de Ma Zhou. O sangue correu por seu corpo constantemente como se fosse um riacho e uma força poderosa explodiu das profundezas de seu corpo. Reino do núcleo imbuído. A força de Ma Zhou já havia alcançado o nível 4 de energia de origem. Ele já havia alcançado o nível de extrair energia de origem para limpar seus ossos de impurezas. Ele era muito mais forte comparado ao pequeno jovem mestre Wang Xiong, que ainda estava no nível 3 de energia de origem. Pensar que você ousaria me desrespeitar, você está procurando por isso. É assim mesmo? Wang Xiong sorriu friamente. Não havia um pingo de medo em seus olhos. Ma Zhou ficou surpreso. Por alguma razão, o sentimento que Wang Xiong gerou nele era extremamente bizarro, como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Deixando o assunto de lado, Ma Zhou deu um passo à frente, avançando como um raio, e deu um soco direto em Wang Xiong. O som nítido de ossos quebrando ecoou no ar. Ma Zhou parecia ter ouvido o som dos ossos de Wang Xiong quebrando. Antes que ele pudesse ao menos comemorar, ele ouviu exclamações dos arredores. Ma. Jovem mestre Ma,
Seu nariz. Os jovens ao lado tinham os olhos arregalados de medo enquanto olhavam fixamente para o nariz de Ma Zhou, como se algo fosse assustador. O que há de errado com meu nariz? Ma Zhou ficou surpreso com suas palavras. No momento em que tal pensamento passou por sua mente, ele imediatamente sentiu uma dor que penetrou direto em seu coração. Um fogo parecia estar queimando em suas narinas e sangue fresco escaldante com sabores de todos os tipos, azedo, amargo, picante e doce, parecia jorrar simultaneamente. Ma Zhou uivou em agonia. Aquela voz era aguda e distinta, causando arrepios em todos. Nesse instante, Ma Zhou percebeu que o som de osso quebrando vinha de seu nariz quebrando, não de Wang Xiong. O osso do nariz era o osso mais macio de todo o corpo humano, assim como o mais fraco. Ao receber um soco no nariz, Ma Zhou sentiu seu corpo inteiro perder a força enquanto ele caía em uma posição ajoelhada no chão enquanto segurava seu nariz. Claramente, ele havia perdido toda a vontade de lutar. Ma Zhou ainda não conseguia entender como ele conseguiu aguentar aquele soco. Dado que até mesmo o próprio Ma Zhou foi incapaz de compreender a situação, os outros ficaram ainda mais confusos. Em sua visão, eles só viram Wang Xiong andando meio passo para o lado, fazendo com que o soco de Ma Zhou atingisse o ar vazio. Ao mesmo tempo, o soco de Wang Xiong atingiu o nariz de Ma Zhou. Eles sentiram o sangue gelar. Não era a primeira vez que eles estavam saindo com Wang Xiong e eles conheciam bem a destreza de luta de Wang Xiong. Pensar que um reino de sangue imbuído de nível 3 de energia de origem era capaz de derrotar um reino de núcleo imbuído de nível 4 de energia de origem? Isso não estava certo. Ao ver a situação patética de Ma Zhou, os outros sentiram arrepios nos braços mais uma vez, e alguns deles imediatamente fugiram. Ma Zhou, esses 2 tapas são para as pessoas que você oprimiu. Wang Xiong agarrou Ma Zhou pelo seu par e papá, 2 tapas foram dados a ele. Ma Zhou era do tipo que só possuía força bruta. Em termos de técnica e intuição de luta, ele era muito inferior a Wang Xiong. Mesmo que você quisesse sair por aí enganando e oprimindo os outros, deveria haver um limite para isso. Para realmente violentar uma mulher casada. Você não sabe que eu odeio esse tipo de ação mais do que tudo? Enquanto ele falava, papá, mais 2 tapas caíram sobre ele, arrancando os dentes de Ma Zhou da boca. Irmão, boa bofetada. Boa bofetada. A irmã mais nova de 10 anos estava comemorando ao lado. Observando a cena, ela sentiu seu próprio ressentimento sendo desabafado. Embora ela não fosse capaz de fazer isso sozinha, observar seu irmão lidar com esse sujeito também era emocionante. Somente depois de enviar 2 punhos nele que Wang Xiong sentiu sua raiva diminuir um pouco. Independentemente de ser esta vida ou a anterior, Wang Xiong odiava aqueles que intimidavam os fracos. Ele achava excepcionalmente insuportável quando Ma Zhou e a gangue usavam seu próprio nome para cometer tal atrocidade. Foi precisamente por isso que seus pais o castigaram e o clã Wang foi humilhado. Como tal, Wang Xiong atacou ainda mais forte e violentamente. Seu bastardo, você vai pagar por isso. Os olhos de Ma Zhou estavam vermelhos de frenesi e seu corpo tremia de raiva. Wang Xiong de repente chutou a virilha de Ma Zhou e vagamente, podia-se ouvir o som de algo se quebrando. A dor fez com que o último uivasse de dor enquanto ele apressadamente agarrava sua virilha. Seu rosto inteiro ficou pálido e gotas de suor caíam de sua testa profusamente como chuva. Apenas o som de sua exalação dolorida podia ser ouvido. Ma Zhou, não pense que eu não sei que você é subordinado de Yao Feng. Ele está se aproveitando de você para lidar comigo. Vivendo da autoridade dos outros, você realmente acha que é algo realmente grande? Wang Xiong se aproximou e olhou friamente para Ma Zhou. Ma Zhou era uma pessoa sem qualquer histórico. Sem ninguém o instigando por trás, como ele ousaria fazer de Wang Xiong um idiota? Ao ver o olhar espantado de Ma Zhou, Wang Xiong soube que tinha adivinhado corretamente. Em toda a capital, o único que queria lidar com ele era Yao Feng. Embora Yao Feng não tivesse rancor contra ele, ele teve alguns conflitos com o irmão mais velho e o segundo irmão de Wang Xiong. Como tal, ele instigou Ma Zhou a lidar com seu irmão mais novo. Wang Xiong, não ouse ficar alegre. Agindo tão arrogantemente na minha frente, eu te desafio a fazer o mesmo na frente do jovem mestre Yao. De fato, eu usei seu nome para violentar uma mulher lá fora, mas e daí? Foi tudo instigado por ele, vá até ele se tiver coragem. Ma Zhou, você achou que eu não ousaria? Wang Xiong estava esperando por essas palavras. Para entrar no pavilhão da vasta garça, ele precisava desse irmão para liderar o caminho para ele. Eu desafio você a liderar o caminho então. Eu gostaria de ver o que Yao Feng tem a dizer sobre esse caso. Wang Xiong zombou friamente. Ma Zhou parecia ter encontrado energia de alguma fonte desconhecida e abruptamente se forçou a se levantar. Um brilho frio passou por seus olhos, e a partir dele, era possível sentir um ódio penetrante. Wang Xiong, siga-me se você é um homem. Quem recuar será um covarde bastardo. Se ele não se vingasse de Wang Xiong por isso, seu orgulho não lhe permitiria viver. Ele não foi capaz de lidar com Wang Xiong, então só lhe restou deixar Yao Feng vingá-lo.
As coisas correram ainda melhor do que Wang Chong esperava. Com Ma Zhou liderando o caminho, Wang Chong logo chegou ao pavilhão vasto guindaste. No centro da cidade movimentada, um pavilhão octogonal apareceu. Foi construído com um teto arqueado com pilares majestosos sustentando-o. Havia 4 níveis no pavilhão e lanternas vermelhas banhadas a ouro pendiam camada por camada nos 8 cantos, trazendo uma disposição elegante a ele. Retornando a uma terra familiar e vendo uma infraestrutura familiar, Wang Chong não pôde deixar de relembrar o passado. Em sua vida anterior, quando ele retornou a este pavilhão da vasta garça, ele já estava velho e em frangalhos. Os cantos estavam cheios de poeira e teias de aranha, longe da prosperidade e vivacidade anteriores que ele já havia experimentado. Este foi o ponto de virada no destino do clã Wang. Em sua vida anterior, mesmo em seu leito de morte, seu pai não conseguia deixar de se lembrar deste pavilhão. Como tal, Wang Chong também visitou este lugar repetidamente, percorrendo os restos esfarrapados para relembrar o passado. Se isso não acontecesse, tudo provavelmente seria diferente. Wang Chong pensou. Agora que tudo havia retornado ao ponto de partida, ele finalmente ganhou a oportunidade de parar tudo em seu caminho no lugar de seu pai, bem como salvar tudo. Só que seu pai não se lembrava mais de nada. Wang Chong, desafio você a entrar comigo. Ao lado, Ma Zhou já havia terminado de conversar com os guardas no pavilhão da vasta garça. Ele acenou com raiva para Wang Chong. O pavilhão já havia proibido a entrada de todos os clientes. Além daqueles da residência Yao e dos subordinados do rei Qi, ninguém tinha permissão para entrar. No entanto, Ma Zhou era uma exceção. Ele era um lacaio de Yao Guanyi e conhecia os guardas da residência Yao. O único que podia permitir a entrada de Wang Chong era esse Ma Zhou. Por que você está com medo? Ma Zhou riu friamente numa tentativa de provocá-lo, temendo que Wang Chong voltasse atrás em suas palavras. Pare com essa bobagem e mostre o caminho. Wang Chong zombou. Estimando o tempo, seu pai já deveria ter entrado no pavilhão da vasta garça. Como tudo aconteceria de agora em diante dependeria do que ele fizesse hoje. Respirando fundo, Wang Chong, junto com sua irmãzinha, entrou no pavilhão. Somente ao entrar no pavilhão é que se percebeu o quão vibrante era a taverna. Isso era um absurdo. Em cada andar, havia mais de 200 assentos, mas não havia uma única pessoa em nenhum deles. Wang Chong podia dizer claramente que as pessoas aqui eram subordinados de Yao Guanyi e do rei Qi. Havia até aqueles que uma vez seguiram o rei Song. Ao conspirar contra seu pai, aqueles que traíram o rei Song desempenharam um papel vital. E Yao Guanyi realmente se esforçou muito nesse assunto. No entanto, Ma Zhou parecia ignorar o assunto. Ele não conseguia dizer o que estava diferente com a atmosfera e tudo o que ele fez foi provocar Wang Chong para frente, como se tivesse medo de que ele recuasse e desistisse no último momento. Depressa! Pirralho, você está se arrependendo da sua decisão agora? Depois de sofrer tamanha indignação, como Ma Zhou pôde simplesmente deixar esse assunto escapar? Tudo o que ele queria agora era usar as mãos de Yao Feng para ensinar uma lição a Wang Chong. Por que você está me apressando? Você acha que eu tenho medo de Yao Feng? Wang Chong se comportou como se tivesse caído em sua provocação, mas estava zombando friamente por dentro. Ele estava grato por seu relacionamento com Ma Zhou. Se esse sujeito soubesse o que estava acontecendo no pavilhão da vasta garça neste momento, ele não ousaria trazê-lo aqui, mesmo que tivesse 10 vezes mais coragem. Jogando seu manto para trás, Wang Chong seguiu Ma Zhou escada acima. A criança e os 2 adolescentes não chamam a atenção de ninguém. Fim do capítulo 6. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!